Dado o nosso alto óleo aqui em Angola, realmente não é surpresa que os nossos sistemas escolares são projetados da maneira que são. Ensinar cultura e história africana não é o foco da nossa sociedade. Por isso faço vídeos ativamente contra o modelo eurocêntrico em que todos nós estamos acostumados. Como a nova geração, criei modelos de ensino para a nova geração que pode ser utilizada para a edificação da nossa sociedade. Maefa! Yeah! 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 Olá, seja bem-vindo ao Pensa Rota, um canal de história, cultura e visão do mundo africano. Ao se inscrever nesse canal, você está ajudando a criação desse vídeo. Para começar, há uma tonelada de tópicos sobre a história africana que pode ser ensinada no nosso sistema escolar. Então, alguns eventos importantes serão excluídos por uma questão de brevidade e porque isso é simplesmente uma fundação, uma base que eu espero que vocês podem contribuir. Muitos desses tópicos removerão a nuvem negra sobre a história africana e assim por diante. Esses tópicos não funcionarão com os paradigmas do eurocentrismo atualmente sendo alcançados. Também, para este vídeo, eu estarei excluindo a maior parte do norte de África, incluindo Egito e Cartago, como a meta é lançar a luz sobre os cantos mais ignorados da cultura africana. A primeira coisa que precisamos deixar claro é que a diversidade africana, apesar de bonita, teve impacto profundo na história. A diversidade africana foi uma das principais razões pelas quais a África caiu tão rapidamente à invasão estrangeira, porque não havia identidade pan-africana naquela época. É importante que os nossos filhos entendam isso para aprenderem a fazer distinções e procurar semelhanças entre vários grupos africanos ao longo da história, para que um dia os nossos filhos possam somar com os outros povos para o desenvolvimento do nosso continente. Como número 2, temos que falar sobre a descoberta e o desenvolvimento do ferro em África. Historicamente, a mineração do ferro pode ser vista em todo o mundo como uma das fases mais importantes da civilização humana. A África tem uma longa história com ferro. É um facto que a maior parte do continente pulou completamente a idade do bronze e foi diretamente para o ferro. Curiosamente, o mais velho local de exploração mineira de ferro do planeta está na África do Sul, no país moderno de Eswatini, anteriormente conhecida por Suazilândia. Com muita frequência, os estudiosos tentaram afastar o desenvolvimento do ferro em África ao sul do Saara, alegando uma influência externa. Mas ao longo do tempo, o debate favorece a invenção independente. Para o número 3, os nossos sistemas escolares precisam de abordar civilizações africanas clássicas em tempos antigos. Muita atenção é gasta em outras civilizações antigas, enquanto ignoram a África completamente. E isso é muito lamentável, porque dá a impressão que os africanos abaixo do Saara nunca desenvolveram civilizações. As 3 civilizações antigas que acredito precisam ser mencionadas são o Ghana Antigo, Marawi e o Império de Aksum. Mesmo antes do antigo Ghana chegar em cena, vários reinos surgiram na África Ocidental. Art-Tishit é uma fase clássica emergente de volta de 1600 a.C. Dar-Tishit estava localizado na Mauritânia e em seu auge abrigava cerca de 540 compostos de pedra e é considerado a origem do Império do Ghana. O próprio Ghana, sendo fundado pelo povo Soninke, foi relatado por escritores muçulmanos como tendo cidades gêmeas e um palácio fortificado para o governante. O império comercial que o Ghana controlava produziu
Uma riqueza que convenceu esses escritores de que o Império estava, sem dúvida, entre os mais ricos no mundo. Na África Oriental, a civilização de Kush é mais antiga que o Egito. Muito mais tarde na história cushita, um reino surgiu centrado em torno da sua capital, em Marawi. Marawi foi fundada por volta de 500 a.C. e tornou-se uma das principais cidades do mundo antigo. Seu crescimento e desenvolvimento estava ligado à internacionalização comercial, fundição de ferro, agricultura e expansão de seus territórios. O reino de Meroe era famoso por seu estilo. Rainhas africanas supostamente participaram em batalhas e, ao contrário de muitos outros povos em seu tempo, tinha seu próprio sistema de escrita chamado merótico. Infelizmente, essa escrita africana ainda não foi totalmente decifrada e é isto que contribuiu para a falta de atenção que recebe. A antiga civilização de Aksum, na África Oriental, também se desenvolveu em torno da mesma época, em 500 a.C. Aksum era conhecida por a sua vasta rede comercial e arquitetura, entre muitas outras coisas. Aksum era um estado poderoso que foi considerado uma das potências mundiais de sua época. No auge do seu poder, dominou uma área que se estende desde o atual Sudão até a Somália. Em um ponto, o poder de Aksum até se estendeu pelo Mar Vermelho para a Península Arábica. Para o número 4, o nosso sistema escolar deve abordar a literatura oral clássica da África. A África tem muito a oferecer quando chega à literatura oral. E as histórias de Alaude de Gracier e do épico de Sandiata Keita é um ótimo lugar para começar. O Alaude de Gracier era um príncipe soninke que estava fugindo de seu destino, buscando glória no campo de batalha. Mas fugindo do seu verdadeiro propósito, trouxe muita agitação para si mesmo e a sua família. Uma vez que ele aceitou o seu propósito de se tornar um griot, um historiador oral, ele alcançou a própria coisa que ele mais queria, para que seu nome nunca morra. E parece que funcionou, porque até hoje estamos a falar sobre ele. A história de Sundiata é tão épica quanto ele. Tornou-se o fundador do maior império na história da África Ocidental, o Império do Mali. Entrando no número 5, nossos sistemas escolares devem mencionar a grande arte entre os povos Yoruba em Ile-Ife. Ile-Ife pode ser considerada o berço da civilização do povo Yoruba, e não é de admirar que tão fantástico a arte que veio desta área. Ile-Ife é mundialmente conhecida por sua arte de bronze, pedra e terracota. Esta arte estava no seu auge por volta do século XIII. A arte do povo Yoruba sozinha forçou o mundo a reconhecer a ingenuidade e inteligência africana. Como alguns tentaram atribuir o desenvolvimento de tais obras para viajantes europeus, a genialidade e beleza de esculturas Yoruba podem fazer um trabalho semelhante para as mentes impressionáveis da nossa juventude. Para o número 6, uma coisa que deve ser considerada é a breve história marítima africana. O Dia do Colombo é um feriado básico na sociedade ocidental, mas seria interessante incluir uma outra narrativa que chamasse a atenção ao espírito de exploração entre os africanos. A ideia de descoberta ou aventura é geralmente reservada para a Europa, mas Mansa Musa nos diz que o anterior governante antes dele navegou o Oceano Atlântico para explorar os limites do oceano. Esta história foi registrada no Egito enquanto Mansa Musa estava em seu Hajj para Meca. Não podemos dizer com certeza o resultado da missão para esse explorador africano, mas o que é interessante para nós é que esta viagem supostamente aconteceu
no século anterior, antes da viagem do próprio Colombo. Para o número 7, os sistemas escolares popularizam certos eventos da história, o que é importante para a edificação holística da nossa juventude. Mesmo que eles não se concentrem no tópico em questão, referências são feitas constantemente. A interação de Roma com o mundo através da conquista ou invasão é um tópico popular, Cleópatra sendo uma pessoa de interesse. No entanto, nunca destacamos a rainha africana mais ao sul em Kush, que não só envolveu os romanos, mas adquiriu tudo o que desejava em um tratado. Por volta de 27 a.C., a rainha Amanirenas teve uma breve batalha em que ela invadiu o Egito romano. A cabeça de uma estátua em forma do imperador Augusto foi levado por ela. Em desprezo por este encontro amargo, Roma procurou combater a rainha Kushita, mas encontrando dificuldade em navegar no terreno de Núbia, os romanos foram frustrados e decidiram voltar. Assim, uma batalha final nunca realmente ocorreu, em que Amanirenas estava esperando e preparada. Ela registrou tudo em escrita merótica, mas como mencionado, não podemos decifrar. Não houve outro monarca em África que assumiu uma ameaça tão grande no mundo antigo para proteger com sucesso a integridade de suas fronteiras como a rainha Amanirenas de Kush. Para o número 8, temos que falar sobre o significado da ocupação moura da Espanha. Em 711, o general Amazigh Tariq invadiu a Espanha e em cerca de 7 anos a conquista foi completada. Os Amazigues governaram várias dinastias em Espanha e foi sob sua liderança que dizia-se que a Europa saiu da chamada Idade das Trevas. A invasão moura da Espanha iniciou o Renascimento na Europa, preservando e traduzindo grandes obras dos gregos. Deram um impulso vivificante para o intelectual do Ocidente, introduzindo-lhe o conhecimento acumulado do Oriente. Em matemática, eles importaram muito da Índia, entre outras coisas, os numerais conhecidos por nós como algoritmos arábicos e com eles a vantagem do sistema decimal. O avanço intelectual trazido para a Europa sob a incrível liderança moura é bastante impressionante e valiosa para nós hoje, porque contribuiu para a nossa civilização moderna. Tudo isso não seria possível sem soldados africanos a puxar objetivos de governantes amazighes. Os amazighes, especialmente durante o governo de Almohad, aumentou o número de recrutas de soldados em grande parte da África Ocidental. Contingentes inteiros eram compostos por esses soldados do sul. Por outras palavras, o recrutamento de homens africanos tornou-se a espinha dorsal da supremacia dos mouros e protegeu e garantiu o desenvolvimento intelectual, sendo estabelecido para o nosso prazer até hoje. Para o número 9, a arquitetura africana deveria ser um destaque em nossas escolas porque é grosseiramente ignorado. Como a arte africana, entendendo a sua diversidade e função, pode ajudar a reedificar visões adulteradas. A arquitetura africana, como qualquer coisa no mundo, é diversa. Estruturas africanas variam desde habitações amigas do ambiente para túmulos sofisticados e palácios. Todos eles, grandes ou pequenos, tinham que ser planejados e construídos com uma grande habilidade. Todas essas estruturas precisam de ser descobertas e expressas de uma nova maneira. E por último, mas não menos importante, número 10, temos que mencionar algumas cidades importantes na história africana. No mínimo, temos que enfatizar a importância de Timbuktu na África Ocidental. Timbuktu, infelizmente, foi regulado para um estatuto mítico e cultura popular. Timbuktu começou a ser muito romantizado, mas o amor pelo aprendizado e o valor da erudição
foram honrados em Timbuktu. Em certo sentido, a grande cidade africana era o centro intelectual da África muçulmana, onde estudiosos de todo o mundo viria e seria comissionado para ensinar. Naquela época, como Timbuktu não tinha igual na terra dos negros, da terra do Mali até os mais distantes limites da terra do oeste, que diz respeito à virtude, liberdade, pureza, segurança e proteção. Em toda a terra, misericórdia e compaixão pelos pobres e estranhos, e simpatia e assistência aos estudantes do conhecimento. Uma cotação por Tariq Al-Fatash. Segundo o Leo Africanos, a principal exportação de Timbuktu era, na verdade, livros. Numerosos juízes, estudiosos, sacerdotes, todos bem pagos pelo rei. Muitos livros manuscritos vindos de Barbey são vendidos. Essas vendas são mais lucrativas do que qualquer outros bens. De qualquer maneira, como eu disse no começo, isso é um pensamento positivo sobre a implementação da história africana no nosso sistema escolar. Espero que vocês tenham gostado e encontrem tempo para adicionar nos comentários abaixo. E... Maefa! Yeah!